Salve, amigos do canal Detetive Vascaíno, vamos que vamos com mais um giro de notícias em relação ao Vasco. Hoje é sábado, dia de lazer, mas aqui tem trabalho sim, senhor. Vasco e Atlético Paranaense fazem um duelo acirrado amanhã e eu vou te colocar a par do pensamento da preparação do Clube da Cruz de Malta para esse jogão, convidar um repórter lá de Curitiba para nos informar de como chega o time do Cuca para esse duelo, trazer mais especulações sobre treinadores do Vasco e finalizar falando da 777. A empresa do Josh Wander vai colecionando novas acusações e sérias, por sinal. Então, ó, se prepare e fique ligadinho até o final. Deixe o like, compartilhe e venha se juntar a nós nesta plataforma. Bom, amanhã às 16 horas, Atlético Paranaense e Vasco medem forças pelo Brasileirão. Ambas as equipes com os mesmos objetivos, vencer para subir na tabela. O Vasco, então, a necessidade ainda é mais urgente. O time abre a zona de rebaixamento e, se perder, pode se afundar ainda mais. É bem verdade que o empate diante do Fortaleza deu uma acalmada nos ânimos, uma trégua na pressão, mas não o suficiente para espantar a crise que segue rondando São Januário. Até porque o Vasco está a 4 partidas sem saber o que é uma vitória. No Brasileirão são 3 derrotas seguidas e o time segue sem treinador e com um elenco altamente questionável. Todos os ingredientes, enfim, conspirando contra. Ciente disso, o técnico Rafael Paiva usou os poucos dias que antecedem essa partida para dialogar com o elenco e fazer testes. Ainda não se tem uma definição se o treinador vai seguir a formação que empatou com Fortaleza, onde colocou 3 defensores, ou vai abrir mão de um terceiro zagueiro e optar por povoar o meio-campo, colocando mais uma peça de velocidade lá na frente para melhorar a puxada dos contra-ataques. Uma coisa é certa, Payet está fora. O gringo, mais uma vez, será preservado, pois não está totalmente confiante e fora que fisicamente ainda está bem abaixo. Há um entendimento no clube que o gramado sintético, o jogo físico e o fator fora de casa pesam nesse momento contra o francês. Aliás, o fato dele ter jogado contra o Criciúma ficou provado que o Ramon estava meio perdido ali mesmo nas suas convicções. Ele afirmou uma coisa e fez outra. Dizia que só queria o jogador 100%, quando na verdade ele estava bem abaixo quando foi escalado desde o início. Ao meu ver, erraram ali na mão, na escalação, ao colocar o Payet em campo, que segue sem condições de encarar uma partida com alto nível de competitividade. Sobre o volante Hugo Moura, ele foi relacionado para a partida, mas sua escalação desde o início ainda não está totalmente confirmada, porque ele ficou ausente de alguns treinamentos por conta da sua lesão no tornozelo, que ainda incomoda. Caso ele não possa atuar, o garoto esforça deve ir para o jogo. Apesar que o técnico Rafael Paiva ainda não definiu sua melhor estratégia tática para essa partida. O pensamento inicial do treinador era manter a formação com 3 zagueiros, deixando o Rojas, o Maicon e o Léo lá atrás, e sacando do time o Ryan para a colocação do Galdames. Porém, hoje, no último treino, o técnico andou testando uma nova formação, onde ele sacava o Rojas e deixava o Galdames em campo e colocava o Rossi lá na frente, para poder então puxar os contra-ataques. Enfim, o Paiva está avaliando a decisão que vai tomar e amanhã então ele vai optar pela sua melhor formação. Por conta disso, vamos colocar um provável time que se desenha já com as opções das dúvidas. Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, ou a colocação do Rossi lá na frente, se ele mudar o esquema, Maicon, Léo e Lucas Piton, o meio ali com Hugo Moura ou o Esforça, Matheus Carvalho, Galdames, e aí o David e o Verratti, e como já falei também, a possibilidade do Rossi. E aí, você iria com qual formação? Manteria os 3 zagueiros ou traria o Rossi novamente para o time? Então, ó, comente aí embaixo e vamos interagir. Bom, agora chegou então a vez de falar do Atlético, né? O time paranaense vem para esse duelo respaldado por um histórico positivo contra o Vasco, jogando em seus domínios, porém precisando apagar a má impressão deixada no último jogo pela Copa do Brasil, onde tomou uma virada nos acréscimos para o Ipiranga. O Cuca Jadon, inclusive, dando suas explicações por lá. Mas quem vai trazer todos esses detalhes do nosso adversário é o repórter Robson De Lazari, da Rádio Transamérica. Fala aí, Robson. É um prazer falar com vocês, aquele abraço para todos que nos acompanham. O Atlético Paranaense tenta se recuperar jogando em casa depois de uma série de atuações ruins atuando como visitante.
Ganhou do Danúbio na Sul-Americana, utilizando um time mesclado, 1-0, mas jogou mal no Uruguai. Contra o Juventude pelo Brasileirão no último fim de semana em Caxias do Sul, conseguiu um empate, mas a atuação também não foi das melhores. E aí contra o Ipiranga na Copa do Brasil, também no Rio Grande do Sul na quarta-feira, tomou uma virada para o time que é da Série C do Brasileirão, 2 gols depois dos 50 minutos do segundo tempo, derrota por 2-1 e muitas críticas para o time e até para o técnico Cuca, que começou com uma lua de mel com a torcida, com a conquista do bicampeonato paranaense, um início muito bom na Sul-Americana e também no Brasileirão, mas principalmente fora de casa o Atlético está devendo muito. A aposta nesse jogo contra o Vasco é no fator casa, no fator Liga Arena. O Atlético não perde há 25 jogos como mandante. A última derrota foi para o Flamengo na Copa do Brasil do ano passado, em julho de 2023. Nesta temporada, sob o comando do Cuca, são 6 jogos na Liga Arena e 100% de aproveitamento, 6 vitórias, incluindo 2 jogos em casa no Brasileirão, goleada por 4-0 sobre o Cuiabá e vitória de 1-0 sobre o Inter. O experiente volante Fernandinho, que neste final de semana, no sábado, está completando 39 anos, foi poupado no jogo da Copa do Brasil no Rio Grande do Sul e é a principal novidade da equipe para esse jogo contra o Vasco. Provável time do Furacão com Bento, Léo Godoy, Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel. Fernandinho, Eric, Zapelli, Coelho, Canóbio e Pablo. Valeu, um abraço a todos. Valeu, amigo. Bom, antes da gente terminar, vamos destacar aqui 2 informações. A primeira é sobre a novela do novo técnico do Vasco. Para variar, a lista de especulados vai engrossando cada vez mais. Além de todos aqueles nomes que a gente já trouxe ontem aqui no canal, hoje mais um foi cogitado no clube. O argentino Mariano Sosa, que atualmente comanda o Sport Recife, faz boa campanha na Série B. As últimas informações dão conta de que o Vasco teria feito uma consulta informal, perguntando detalhes da situação contratual do treinador, caso uma possível investida do Cruz Maltino. Até o momento, as partes não confirmam essa informação, mas a gente segue apurando para trazer mais detalhes da veracidade dessa busca. O fato é que as sondagens vão permanecer, porque é uma enorme dificuldade de se conseguir um treinador na metade da temporada, onde os melhores já estão empregados. E como já falei, o Vasco, na figura da 777, não pensa em abrir o bolso para ficar pagando multa altíssima de técnico. Então, vamos aguardar. E para fechar, vamos justamente falar da 777. Meus amigos, a coisa tá feia para a empresa do Joss Wander, viu? Depois de acumular uma série de denúncias, isso sem falar na péssima gestão que faz não só no Vasco, como em outros clubes que comanda, hoje mais um apareceu para o grupo americano, dessa vez trazida por um conceituado veículo de informação, a Bloomberg. Segundo o periódico, a dona do futebol do Vasco está sendo acusada de fraude em processo na Justiça dos Estados Unidos. A 777 é suspeita de pegar empréstimo na ordem de 350 milhões de dólares e dar como garantias fundos que não lhe pertencem ou sequer existem. É como se ela pegasse um empréstimo num banco, desse como garantia uma casa ou uma propriedade que não é sua, ou que nunca existiu, Denúncia séria, que precisa ser apurada com rigor. Lembrando que a financeira que fez o empréstimo para a 777 colocou o grupo americano na justiça e o caso começou a ser investigado esta semana. A denúncia mostra também que os ativos prometidos pela 777 não existem ou já foram comprometidos pela companhia em outra operação e por isso não poderiam ser usados de novo. A se confirmar, realmente o Vasco precisa se cercar de quem está comandando esta SAF, Indiretamente acaba respingando no Vasco, porque a 777 detém aí grande parte do futebol do clube. E no ano passado já foi alvo aí de denúncias de que não honrava certos compromissos perante a aquisição de jogadores junto a clubes respectivos. Está complicado e não tem como passar pano para uma situação dessa. É preciso mais do que nunca ir a fundo nas investigações para que nada no futuro afete o Vasco, Bom, mas agora eu vou encerrando este boletim e você pode opinar também sobre essa situação da 777 e essa denúncia que surgiu hoje. Então, bora comentar e botar a boca no trombone. Galera, amanhã a gente está de volta, viu? Um grande abraço e até lá!